Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina. Hoje nós vamos estudar sobre o naturalismo no Brasil, tá certo? Nós estudamos nas aulas anteriores, primeiramente, o romantismo no Brasil, depois o realismo no Brasil, e dando continuidade às escolas literárias, hoje nós vamos estudar o naturalismo no Brasil, tá certo? Como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, é importante que a gente compreenda o contexto histórico, tá certo? O contexto histórico do naturalismo, gente, é o mesmo do realismo, tá certo? Essas duas escolas literárias, elas acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Então, o naturalismo é uma ramificação do realismo, tá certo? No Brasil, o que é no mundo, né? Vamos primeiro falar, porque a gente compreendeu nas aulas anteriores, que primeiro essas escolas surgem na Europa e depois elas vêm para o Brasil, né? Então, o que é que estava acontecendo no mundo? Vocês lembram o que estava acontecendo lá no realismo? A questão das correntes, né? As correntes científicas que estavam surgindo lá na Europa. Então, no final do século XIX, devido a uma série de correntes científicas lançadas lá na Europa, como o positivismo, o determinismo, o evolucionismo, o marxismo, lembram? O homem começa a ter uma visão mais racional dos fatos. Então, o homem começa a questionar a realidade. Daí surge o realismo. Então, o contexto histórico do naturalismo é o mesmo do realismo. Tá certo? Só que, assim, essas duas escolas literárias, elas têm seus pontos em comum, mas também têm suas diferenças. E a principal diferença, gente, entre o realismo e o naturalismo é essa questão mesmo científica, tá certo? Eu até coloquei aqui no slide, ó, as características específicas do naturalismo resultam da sua aproximação com as diversas ciências experimentais e positivas. Então, no naturalismo, a gente tem essa questão mais científica, né? Os autores naturalistas, eles vão ter como base essas correntes científicas, né? O determinismo, o evolucionismo. Aí eu coloquei que o naturalismo, ele tem todas as características do realismo, mais o cientificismo, tá certo? Então, nas obras naturalistas, a gente vai perceber, com relação a esse cientificismo, né, a adoção de leis científicas que regeriam a vida dos personagens. Tá bom? Então, essa é a principal diferença. O naturalismo é uma ramificação do realismo. É um realismo mais extremo, exacerbado, tá certo? Então, no mundo estava acontecendo isso. Né? As correntes filosóficas estavam em alta lá na Europa, depois vieram aqui para o Brasil. E aqui no Brasil, vocês lembram o que estava acontecendo? O final do segundo reinado, né? A abolição da escravidão, a proclamação da república. Então, esse é o contexto aqui no Brasil, tá bom? Mas é importante aqui no naturalismo a gente compreender que essas correntes filosóficas, né, que surgiram lá na Europa, elas vão influenciar muito na produção literária daquela época, tá certo? O marco inicial do naturalismo aqui no Brasil, gente, também é em 1881. No realismo, também foi em 1881, né? Com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá do Machado de Assis. E aqui no naturalismo, também é em 1881. Por quê? Porque essas duas escolas literárias, elas acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Com características diferentes. Então, a publicação, né, que inaugura o naturalismo aqui no Brasil é o Mulato, de Aloysio de Azevedo. Então, o principal nome do naturalismo aqui no Brasil é o Aloysio de Azevedo. Lá no realismo, Machado de Assis. No naturalismo, Aloysio de Azevedo. Tá certo?
O naturalismo buscou analisar o comportamento humano, ressaltando os aspectos instintivos e biológicos. Fez do romance um laboratório da vida e do homem um caso animalesco. E aqui, gente, é importante a gente perceber nessa relação que os autores naturalistas fazem do homem com o animal, né? E aí é importante a gente compreender essa palavrinha, ó, zoomorfismo, né? Que eu coloquei aqui para vocês, que esse zoomorfismo é a animalização do homem. Esse zoomorfismo ocorre quando se descreve o comportamento humano como de um animal. Então, o homem, ele é tratado como um animal, né? Os comportamentos, ele possui comportamentos animalescos. O homem aqui, o animal é um ser irracional, né? Ele tem atitudes, atitudes sem pensar, né? O homem não. O homem é um ser racional, ele tem essa capacidade de pensar antes de agir, e o animal não. Então, muitos comportamentos aqui do homem, eles vão ser comparados aos comportamentos animalescos, né? Aos comportamentos animais, tá bom? Então, os autores naturalistas, eles vão aproximar o homem ao animal, né? Aos comportamentos animais, tá bom? Os naturalistas, comprometidos com a ótica científica da época, objetivavam desenvolver o romance de tese, no qual seria possível a demonstração das diversas teorias científicas. Gente, lá no realismo a gente viu que é o romance psicológico. Aqui no naturalismo é o romance de tese. E vocês lembram o que é romance de tese? O romance de tese é aquele romance que apresenta o ponto de vista, né? E tenta demonstrar esse ponto de vista através dos fatos narrados. Tá bom? Então, isso é muito característica das obras naturalistas. É outra diferença aqui entre as obras naturalistas e as obras realistas. Tinha uma perspectiva biológica do mundo, né, os naturalistas, reduzindo muitas vezes o homem à condição animal, colocando o instinto sobre a razão. E aqui, mais uma vez, eu friso o que eu coloquei no slide anterior, porque essa é uma característica muito marcante das obras naturalistas, né? Então, os autores naturalistas, eles vão reduzir, muitas vezes, o homem à condição animal, né? Colocando o instinto sobre a razão. Então, o homem vai agir como um animal, vai pelo instinto, né? Então, o instinto, ele vai se sobressair, né? Com relação à razão. As principais características do naturalismo, gente. O determinismo biológico, tá bom? A corrente aqui determinista, né? O determinismo. O objetivismo científico. Temas de patologia social. Essas patologias sociais, gente, são as enfermidades da sociedade, né? Essa patologia é um estado anormal das coisas, né? Uma doença, enfim. Outra característica, ser humano descrito sob a ótica do animalesco e do sensual, como a gente já viu nos slides anteriores. A linguagem é simples, tá certo? A descrição e a narrativa são lentas. E aqui entra a questão da preocupação com os detalhes, né? Que é essa última característica que eu coloquei. Então, os autores naturalistas, eles são muito detalhistas, tá certo? Por isso essa descrição e narrativa lenta, né? Descrição e narrativa lentas, tá certo? E a impessoalidade. Então, aqui são as principais características dessa escola literária. Os temas fundamentais do naturalismo, gente, são esses. O alcoolismo, né? Representando a degradação social. O jogo, encarado como consequência de certas situações de injustiça. O adultério, que acusa o modo de vida gerado por uma errada educação romântica. A opressão social, que denuncia as causas econômicas, políticas e sociais. A doença, a loucura, enquanto manifestação de taras hereditárias. Então, esses são os principais temas, né?
o adultério, o alcoolismo, a opressão social. O romance naturalista, a narrativa do romance naturalista é marcada pela análise social a partir dos grupos humanos marginalizados, valorizando o coletivo. A gente vai ver num quadro que eu coloquei aqui, no próximo slide, deixa eu ver, o próximo slide tem um quadro comparativo para vocês compreenderem melhor as diferenças entre o realismo e o naturalismo. E a gente vai ver que nas obras naturalistas, né, se valoriza o coletivo. E na realista é mais o individual. A influência de Darwin, olha Darwin aqui, gente, com a teoria, né, a teoria da evolução, né? A influência de Darwin é marcante na máxima naturalista, segundo o qual o homem é um animal, deixando-se levar pelos instintos naturais, que não podem ser reprimidos pela moral da classe dominante. Esses romances, né, os romances naturalistas, são mais ousados. Então, é como eu falei no início da aula, é um realismo mais ousado, né, mais apimentado. Então, são obras mais ousadas, tocando até em temas como a homossexualidade. Então, aqui eu coloquei esse quadro comparativo para vocês compreenderem melhor essa diferença, né, entre o realismo e o naturalismo. Então, o realismo, gente, ele mostra a realidade exterior, mas preocupa-se principalmente com a realidade interior das personagens. Já o naturalismo, ele prioriza a realidade exterior, o meio, as ações, né? Então, o meio influencia o homem, né? O comportamento humano, né? As ações humanas. O realismo retrata personagens pertencentes, geralmente à classe burguesa dominante. São burgueses ambiciosos, corruptos. A gente viu isso lá na aula do realismo. Aqui no naturalismo, né, as personagens, elas pertencem à classe social baixa, como os proletários, né? Os vendedores ambulantes, os marginais. Gente, então isso é uma diferença também muito marcante. Enquanto no realismo, né, os autores realistas, eles falavam, né, da hipocrisia, da ambiciosidade da classe burguesa dominante, aqui no naturalismo, né, os autores naturalistas, eles vão priorizar a classe social baixa, os marginais, os proletários, tá certo? Aqui no realismo, expõe prioritariamente espaços urbanos refinados próprios ao tipo de personagem, a classe burguesa, né? E no naturalismo, né, procura retratar espaços pobres, sujos, condizentes com as personagens. Então, aqui seria mais aquela sociedade que mais sofre, né? A sociedade pobre, né? Que vive em situações subhumanas. O realismo preocupa-se muito mais com o estilo do que com a correção gramatical. E aqui a gente está falando de aspectos linguísticos, né? Aqui no naturalismo, utiliza uma linguagem mais espontânea, coloquial, inclusive com a utilização de termos vulgares. No realismo, analisa o homem à luz da psicologia, né? O romance psicológico, como eu já falei. Aqui no naturalismo, concebe o ser em seus aspectos biológicos, patológicos. No realismo, é indireto na interpretação. O leitor tira as próprias conclusões. E no naturalismo, é direto na interpretação. Expõe conclusões, cabendo ao leitor aceitá-las e discuti-las. Então, esse quadro ele resume muito bem as principais diferenças entre o realismo e o naturalismo, tá certo? Inclusive, eu pensei que a questão do coletivo tivesse aqui, mas eu me enganei. Mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo, gente, a aula de hoje. Acredito que sim, teremos dúvidas, né? Porque essas escolas, elas são bem parecidas. Mas eu espero que nessa aula vocês tenham compreendido as principais diferenças entre elas duas, tá bom? Estarei disponível para quaisquer dúvidas,
me procurem caso vocês não tenham conseguido compreender, tá bom? Bons estudos, façam as anotações. Teremos nossa primeira aula ao vivo, né, online, amanhã, tá certo? Para a gente finalizar essa primeira parte dos nossos estudos literários, tá bom? Um forte abraço e tchau, tchau.